Amém, queridos? Deus é bom. Este versículo 2 de 1 João, do capítulo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia. Não só para os nossos, mas para de todo o mundo. Amém? Glória a Jesus. Ele não vai ser. Fala, Jesus é. Ele não vai ser, Ele é a propiciação. Amém? A propiciação é porque havia o propiciatório da Arca da Aliança, a parte superior da arca. E para fazer purificação, para fazer santificação, eles pegavam o sacrifício de animais, espargia sobre a tampa do propiciatório, na época que estava, na época que havia o véu, eles precisavam. E ali eles entravam no Santíssimo Lugar, fazia expiação do pecado do povo. Mas agora não precisa mais. Agora não necessita mais uma pessoa entrar em Deus para apresentar os seus pecados. Às vezes a gente acha que alguém precisa orar por nós. Como foi lido aqui em Jeremias, e disse que quando nós orarmos, e orarmos de todo coração. Então o Senhor, Ele está contemplando o seu coração, Ele está vendo a sua verdade. Às vezes pela fala, você não identifica se a pessoa está sendo verdadeira ou não, não é verdade? Às vezes a pessoa está te contando uma história e você não consegue identificar, será que é verdade isso ou é mentira? Mas o Espírito Santo, Ele sonda todos os corações, e Ele sabe aonde há verdade, aonde há mentira. Deus conhece. Por isso nós nunca vamos conseguir enganar a Deus, porque o Senhor nos conhece no nosso interior, lá no nosso âmago. E quando Deus fala para nós nos arrependermos, Ele fala de todo o coração. Quando Ele fala de todo o coração, Ele fala assim: confessa, mas se converta no coração. Você pode falar de lábios, mas o seu coração tem que condizer com o que os seus lábios estão falando. Eu quero tratar um pouco sobre o pecado da humanidade. E isso é tão sério, é tão importante, que para a gente viver com uma igreja saudável, você é a igreja, amém? E para você viver como uma igreja saudável na terra, você precisa saber sobre o pecado, você precisa ter ciência. Lembra Moisés quando sobe no monte e Deus dá os 10 mandamentos para ele? Lembra ou não? Quando Moisés desce, o que tinha acontecido lá? Eles tinham edificado um bezerro de ouro e eles estavam se prostrando. Então Moisés disse: eu penso comigo que Moisés, ao mostrar as tábuas dos mandamentos, iria condenar eles. Porque se você for ler lá em Êxodo capítulo 20, você vai ver os 10 mandamentos. E um dos mandamentos era não se prostrar diante de outros deuses. Então Moisés quebra aquela tábua dos mandamentos para ninguém ficar ciente daquele pecado. Então é uma espécie de proteção. Ele estava protegendo, porque toda vez que você conhece a verdade, você tem ciência dela, ela vai te cobrar, porque Deus já tem você não mais como inocente, mas conhecedor do que é o certo
e do que é o errado. E isso é tão sério que Adão e Eva viviam no jardim. Eles viviam no jardim da inocência, porque Deus tinha dado inocência para o homem e para a mulher. Então eles não conheciam o bem e o mal. Eles só tinham a inocência dentro deles. Mas Deus colocou duas árvores lá no jardim do Éden. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e colocou a árvore da vida eterna. A gente só tem menção da árvore do bem e do mal. Mas para eles continuarem tendo a vida eterna, eles precisavam se alimentar da árvore da vida. E quando Eva e Adão, eles comem do fruto, a Bíblia diz que o Senhor fala assim: agora vocês sabem, assim como eu sei. Vocês têm consciência do que é certo e do que é errado. Então, Deus vai lá e sentencia a mulher, diz que ela vai dar parto, ela vai dar filho, vai à base de muito sofrimento. O homem vai se alimentar com o suor do trabalho, porque antigamente eles não cultivavam, o jardim brotava para eles. A serpente disse: você vai se arrastejar sobre o seu ventre, mas da mulher vai vir um. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Dali então, Satanás começou a se preocupar. Porque ele disse: certamente virá o Filho de Deus que vai exterminar a minha existência da terra. Então, todo homem que nascia, ele perseguia. Se você for ver, na época de Moisés, os homens, os meninos, bebês, foram perseguidos. Mata todos. Na época de Jesus também, mata. E o genocídio foi imenso. Agora eles tinham conhecimento do bem e do mal. Então Deus protegeu eles. Mesmo o homem caindo, mesmo o homem falhando, Deus protege eles, tira eles do jardim. Às vezes Deus dá trabalho para nós, que é para nos proteger, para a mente não ficar como uma oficina do cão, sabia? Então às vezes Deus dá trabalho para nós, Deus coloca coisas para a gente executar, confia em nós algumas coisas, que é para a gente não ficar com a mente vazia. E Deus tirou eles do jardim, colocou uma espada flamejante sobre o jardim e um anjo na porta, para eles não se alimentar da árvore da eternidade. Você imagina, irmãos, você que é pecador e pecadora, assim como nós todos somos, viver eternamente nesse corpo, esse corpo que só quer fazer o errado, essa mente que só luta para fazer coisa errada. A todo momento, se o homem vacilar, a todo momento a mulher vacilar, está pensando em coisa errada, está querendo fazer coisa errada. A Bíblia diz que há uma guerra entre o espírito e o corpo e o espírito, a alma. Ele está dizendo, o corpo deseja alguma coisa, e o espírito deseja sempre voltar para o Pai. O espírito está pronto, mas a carne, não. E é interessante que, quando o Senhor tira eles, afasta eles, depois a terra começa a se multiplicar. Caim mata Abel. E percebe-se que até o capítulo 5 de Gênesis, você vai ver que os homens viviam muitos anos. 300 anos, 400 anos, né? Matusalém 900 anos, 900 e poucos anos. Então os homens viviam muito. E eu fiquei pensando, eu falei, será que eles viviam porque ainda estava no sangue deles aquela belezura do fruto da eternidade? E é interessante que Deus tira eles de lá. A terra cresce. No capítulo 5
no versículo 6, vai dizer assim: o homem olhou para a terra e viu que o coração do homem era má continuamente. Deus então se entristeceu de ter feito o homem, se arrependeu, e o seu coração pesou. A Bíblia diz que o coração de Deus pesou. Deus não pode se arrepender, amém? Porque Deus, Ele sabe o que faz. Mas eu acho que gerou uma ira tão pesada no coração de Deus. Eu acredito que nessa época, a sodomia era terrível. Eu acho que não tinha pudor. É mais ou menos as leis que estão tramitando hoje nos nossos 3 poderes. É aborto, é homem com homem, mulher com mulher, até lei para liberar pedofilia até um certo ano de idade. Diz que uma criança com 11 anos de idade já tem consciência, então eles já não querem caracterizar. E tantas outras leis que agora fica tramitando para poder colocar um jugo de espiritualidade perversa na mentalidade das crianças. Droga, quer liberar a maconha, né? Da maconha para cocaína, é isso aqui. Da cocaína para o crack, é isso aqui. Aí vendeu a alma, já era. Muitos conhecidos se perdeu nas drogas. Eu conheço muita gente que ele começou na maconha, no rolê. Vamos aí, mano, no rolê? Vamos. Chega lá, bola o baseadinho, pega nada, só um. E aí vai. Hoje se afundou, se destruiu. Uns morreram, alguns morreram. Então são esses tipos de leis que, quando é aprovado, gera uma maldição sobre a nação. Sabia ou não? Porque quando é liberado algumas espécies de leis que é contra as escrituras, automaticamente é liberado demônios junto com essas leis. Por quê? Essas leis demoníacas só pode ser alimentada por demônios. O que traz confusão na mente do homem são as setas e os dardos inflamados do maligno. E é interessante que em Gênesis capítulo 5, no versículo 22 ao 24, Deus deu mais uma chance, evitando que eles comessem da árvore da eternidade. Irmãos, vou falar a verdade para você, eu não sei o que você sente, mas tem gente que ele ama tanto o pecado, ele deseja tanto essa luta carnal, que ele fala assim: eu não queria morrer tão cedo não, eu queria viver pelo menos uns 1000 anos nessa carne, nessa vida. Desculpa, eu não sei se um dia você falou isso ou não, mas eu quero dizer para você, todo cristão que não conhece as promessas de Deus, ele vai falar exatamente isso. Todo cristão que está distante da presença do Espírito Santo, ele ama a carne, ele deseja as coisas terrenas. A Bíblia diz que o amor ao mundo é inimizade com Deus. Quando a pessoa ama demais o mundo, certamente ele se levanta como inimigo de Deus. E nós temos que tomar cuidado para que não sobrevenha em nossas vidas a maldição do pecado. A maldade, irmãos, continuava até que Deus se arrependeu e destruiu toda a terra. Ele olhou para um homem e achou graça diante dos olhos do Senhor este homem. O nome dele era Noé. Ele viu, achou graça e falou assim: há uma esperança para a humanidade. Sabe o que eu entendo com isso daqui? É que sempre Deus vai achar os seus remanescentes. Sempre vai ter alguém na brecha. Sempre vai ter alguém que tem uma vida quebrantada, arrependida do mal.
E Noé, ele achou graça diante dos olhos de Deus, e aparentemente dá a entender que Noé, ele cuidava muito bem dos seus filhos, porque Deus autorizou Noé, sua esposa e seus 2 filhos, e as filhas, os 3 filhos, e as noras, vocês vão entrar, entende? Ele conduzia bem a sua casa, ele conduzia bem o seu lar. A Bíblia diz que os pais têm que ser bons pais, que administram bem o seu lar, que têm os seus filhos em sujeição à liderança do sacerdócio. Os filhos têm que estar em sujeição aos pais, em obediência. E é interessante que em Gênesis capítulo 6, versículo 8, vai dizer que Deus achou graça. Noé foi um grande pai de família. Noé salvou a sua casa, a sua prole, porque ele estava na brecha. Entende? Talvez esse Noé pode ser você aqui. Talvez por você estar aqui na brecha buscando pela sua família, pela sua casa, talvez Deus pode usar de benevolência e misericórdia, guardar a tua casa, guardar os teus filhos. Se você não entendeu o que você está fazendo aqui dentro, irmão, você está perdendo tempo. Mas quando você vem adorar um Deus que é vivo, reto, e Ele é justo, Ele é um Deus que vai cumprir as suas promessas. Ele vai cumprir todas as suas promessas. Agora você tem que entender o que você está vindo fazer. Que Deus é esse que a gente vem adorar e eu não vejo Ele? Que Deus é esse que eu venho me prostrar diante dEle, eu não vejo? Muitas vezes eu nem sei, eu fico só ouvindo, não entendo o que está acontecendo no culto. Mas o Senhor está dizendo: arrependa-te do teu coração, confessa com os teus lábios, porque Ele vai se apresentar para você nessa noite. Ele vai se apresentar para você. Deus sempre vai te dar as 2 opções, presta atenção. As 2 opções Deus vai permitir: a boa, a reta, mas a ruim. Você percebe que a sua vida, ela é uma vida de atitude e de decisão? Quem não tem atitude, você pode ver que é uma pessoa sempre com um passo atrás de todo mundo. Já percebeu isso ou não? Ele sempre é surpreendido pelas coisas. Nossa, é isso? Nossa, não sabia. Ele é sempre surpreendido, porque é falta de atitude, de ir, saber, conhecer, quero entender. Quando você recebe uma profecia, não guarda ela no saco fechado, como muitos dizem, né? Você tem que vir com 2 sacos, um furado e um fechado. O que é ruim, joga no furado. O que é bom, põe no fechado. Não, você vai pôr no saco? Não, você vai pôr no seu coração. Vai dizer: eu quero, eu acredito nisso aí. Fica batendo todo dia ali. Fala: eu quero, Senhor. Prometeu, eu quero, Senhor, eu quero. Libera, libera. Quando vai ser, Senhor? A minha expectação para esse dia. Cria expectativa nas promessas de Deus. Se motiva pelas promessas de Deus, se alegra no Espírito pelas promessas de Deus, aleluia. Bom, Deus sempre vai te dar as 2, Ele nunca vai te dar só a certa. Você pode estar orando, jejuando, consagrando, sabia disso? Quando você tem que tomar uma decisão, aquela que é errada está do lado da outra, que é certa. E é nessa hora que você deve o quê? Ser um crente sábio. Se Deus ainda não te sinalizou qual é a certa, não vai, não faça, fica quietinho aí onde Deus te chamou, espera o tempo certo. Pastor, mas Deus me deu uma visão de um negócio. Não faça enquanto Ele não aprovar, senão você pode fazer a coisa certa com pessoas erradas, e aí você vai se dar mal. Tome cuidado, porque a opção boa, ela está ao lado da opção ruim também. Com Deus, irmãos, Ele sempre vai te testar.
Tem gente que acha que Deus não prova, gente. Não, Deus prova os nossos corações. Ele quer saber aonde está a intenção, porque a intenção de Deus, a gente já sabe que ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para nós, sim ou não? Mas o seu coração, Jeremias vai dizer, ó, corrupto e enganoso é o coração do homem. Quem o discernirá? Porque junto com as razões também vêm as emoções. Eu estou convicto de fazer isso, mas você coloca na balança para saber se as suas emoções não estão pulando mais do que as convicções. E às vezes tomamos atitude mais emocionalmente do que na razão, no propósito, no objetivo. Então o Senhor hoje vem nos alertar para um tempo novo de bênçãos e prosperidade. Porque quando Deus vem nos alertar sobre o pecado, o erro, é porque o Senhor quer nos colocar dentro da sua promessa. Quando você faz uma oração sincera, de puro arrependimento, o Senhor faz isso, e abundantemente mais do que pedimos. Você sabia disso ou não? Às vezes você está orando a Deus sobre um propósito, e você acha que o que Deus tem para você é só aquilo. Nem no pecado, quando Deus te perdoa, Ele não quer só te perdoar. Você sabia disso ou não? Oséias 14 vai nos ensinar que quando Deus perdoa o povo, depois deles ter pecado, Deus ainda coloca uns adjetivos a mais. Vai dizendo assim, olha, eu me agradei do arrependimento do meu povo, eu me agradei. E agora, a partir de agora, exato momento, eu perdoei vocês, vocês estão perdoados. Mas fala ainda assim para o meu povo, que vai voltar a descer o orvalho sobre a terra, aquele que estava cultivando vai voltar a plantar e cultivar, não vai faltar as ovelhas nos currais, nem as vacas das malhadas, a árvore vai dar o seu fruto, a terra vai prosperar e o meu povo será bendito em nome de Jesus. Além de Deus perdoar, quando você entra em arrependimento, Ele te dá mais bênçãos e promessas. Tem gente que tem vergonha de vir para frente se arrepender, pedir, fazer uma oração de arrependimento, mas só você é o ganhador de tudo isso. Coloca Oséias 14, 4 e 7 para mim. Olha lá, foi em cima. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente, Deus está falando, voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Foi 7? Quer dizer, além de Deus perdoar, Deus falou assim, eu vou abençoar. Além de perdão, eu vou derramar bênçãos. Deus não é Deus de uma coisa, e Deus tem muito mais para derramar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Se arrependa hoje dos seus pecados, queridos. Amém? Jeremias 15, 16. Eu quero falar algo para você, eu quero ministrar sobre sabedoria, amém? Olha o que diz aqui. Achando-se as tuas palavras, olha o que Jeremias disse. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. Faz assim com a mão assim, ó, comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Achando a tua palavra eu a comi. Jeremias vai dizer assim também, Jeremias é fantástico, Jeremias vai dizer assim, olha, de tanto eu contemplar as tuas palavras, e ver as tuas santidades, eu caí como embriagado.
por causa das tuas santas palavras, eu fiquei como embriagado e caí, por causa das santas palavras de Deus. Irmãos, toma cuidado, tem muita gente confundindo. Deixa eu falar algo para você. Muitas pessoas se beneficiam da palavra de Deus. Se você vê, tem um grupo de, eu não sei se é meio rock, U2, ele disse assim: os crentes, bem eles soubessem o poder que tem os salmos, seriam os melhores músicos da terra, porque o U2, ele lê salmos, para poder fazer algumas músicas, e os caras são, de sucesso não tem igual. Eu vi Lázaro uma vez falar, que ele participava de um grupo chamado Cão de Raça, se eu não me engano. Toda vez antes deles entrar no palco, eles liam um versículo, e Lázaro falava: eu não entendo, por que nós não sei por que a gente lê o versículo, e depois toma uma cachaça e vai para o palco fazer o show. Hoje, se você olhar nas redes sociais, você vai ver alguns, entre aspas, influenciadores. Eles falam como se fosse de Deus, pode perceber. São pessoas que lê Provérbios, lê Eclesiastes, e eles vão usando da sabedoria que tem da palavra, para poder atrair o olhar das pessoas, aumentar seus likes, ficarem mais famosos. Mas eles estão não só enganando os que estão assistindo, mas também estão se enganando, porque Deus vai cobrar todo aquele que usa suas santas palavras para mal influência. Deus fala para Jeremias, no começo, capítulo 13, Deus vai falar assim: Jeremias, para de orar por esse povo, que o mal que eles estão praticando já chegou nas minhas narinas. Não ora mais, porque eles andam por onde eles querem. Vira para o teu irmão que está aí do seu lado e fala: você não pode ir para qualquer lugar. Melhor aí, irmão, fala aí. Você não pode ir para qualquer lugar. Eles vão para onde eles querem. Jeremias, eu estou enfadado disso. Chega, eu vou botar a Babilônia em cima deles, e vou apertar o meu povo. Irmãos, nós nunca vimos tanta falsa profecia, como teve nessas últimas eleições. Nós nunca vimos tanto envolvimento da igreja, de homens que deveria estar nos altares ministrando a palavra de Deus, assim como ela é, a palavra. Quando Deus cura a terra, Ele vem remir a terra, irmãos, até o ímpio obedece às ordens de Deus, sabia disso ou não? Até os sírios são chamados de servo. Até Nabucodonosor é chamado de servo. Porque quando Deus fala, irmão, a terra tem que obedecer. E diferente do que muitos estão falando em nome de Deus e dizendo que Deus falou através da vida deles, Deus disse para Jeremias: Jeremias, os falsos profetas estão profetizando falsamente, os sacerdotes estão se juntando, segurando nas suas próprias mãos, e o meu povo assim o deseja. E no fim de tudo isso, o que fareis? Deus fala para Jeremias. Então Deus bota castigo sobre o povo, invade a terra de Israel. Aí Deus pega e lê aonde o Fabrício leu, dizendo assim: vocês sabem o pensamento que eu tenho de vós. Ele está dizendo assim: vocês estão sofrendo, vocês estão perecendo,
falando para o povo de Israel: vocês estão perecendo, vocês estão indo para o cativo agora, vocês estão indo para o cativeiro, mas vocês sabem o pensamento que eu tenho de vós, são pensamentos bons. Deus, Ele vem com o amor dEle. O povo indo para o cativeiro, Deus, meus pensamentos são bons, não são esses. Deus angustiado com o povo dEle. O pai, quando corrige o filho, parece que dói mais no pai do que no filho, não é? E Deus falando assim: os pensamentos que eu tenho de vós são pensamentos bons, pensamentos de paz e não de mal. Então, quando vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, verdadeiramente do seu vosso coração, então eu vou resgatá-los do cativeiro, vou colocar vocês de novo na terra e vou fazer vocês prosperar. O que Deus anseia de nós nessa noite é arrependimento e alinhamento com os céus, amém, queridos? Porque não adianta nós sermos prósperos, abençoados, e ser um povo tolo, não saber lidar com a circunstância, com a liberdade. A liberdade é terrível, ela corrompe. Sabia disso? A liberdade faz a gente se perder. Por quê? Porque você tem duas opções, o certo e o errado, e eles estão um do lado do outro. Quantas vezes a gente não queria ser um robô de Deus, né? Saber só o que é certo e fazer só o que é certo. Eu quero só o que é certo, Senhor. E aí vem aquilo que é errado também. Deus, mas eu não pedi, Senhor, só o que é certo, porque também veio errado. Está aí, escolhe. E olha que interessante. Põe aqui para mim Provérbios capítulo 3, versículo 18. Isso você precisa guardar. Aí você vai prosperar como nunca. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que o têm. Árvore de vida para os que dela tomam a palavra de Deus. Todos aqueles que tomam a palavra de Deus para ele, ela é como uma árvore de vida. Talvez aquela árvore do jardim do Éden, que foi destruída no dilúvio. Talvez a árvore de vida da eternidade Deus tirou da terra, mas Deus deu a sua santa palavra. Queridos, Deus não te ama mais porque você ama muito a Bíblia e porque você lê muito. Entende? Tem uns que quase não lê, outros não lê nada. Outros já lê um pouco mais, pesquisa mais, se aprofunda mais. Mas nem por isso Deus ama mais um do que o outro. Amém? Porém, os que lê mais e os que estudam mais as Escrituras, eles sempre estão mais perto da revelação. Eles se antecipam nas coisas que vão acontecer, porque Deus fala com ele. A palavra se revela para ele, e a palavra é vida eterna. Aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração, ele não se engana. É interessante que quando você vai tomar a decisão errada, parece que acende aquele farol vermelho. Para. Eu quase que eu ia fazendo. Aí você fica com medo, retrocede um pouco, espera. Porque a palavra te instrui, e o Espírito te faz lembrar do que você leu. Amém? Então nós devemos guardar a sabedoria, nós devemos proteger a sabedoria, amém, igreja? A sabedoria vai fazer de você uma pessoa imortal, sabia? Provérbios em diante vai dizer que a sabedoria ela vale muito mais do que joias, do que rubis, do que metais preciosos. E é tão bom você estar do lado de uma pessoa inteligente, é ou não é? É tão bom, irmão, você ouvir, você fica assim, ó, ouvindo a pessoa falar. Eu tenho uns amigos assim, você tem? Tem? Amém?
Se não tem, busca hoje. Começa hoje. Fuja da aparência dos ignorantes, dos perversos, e começa a buscar pessoas que podem acrescentar na sua vida. Pessoas inteligentes, pessoas chave, pessoas importantes, que ela vai somar com aquilo que você tem. Uma pessoa inteligente, ela nunca vai usurpar o que você tem. Ele sempre vai te dar um conselho, ele sempre vai te dar uma palavra para te proporcionar um voo muito mais alto do que você está fazendo. Uau! Você está indo bem, ó. Se você fizer isso aqui, ó, o que você acha? Nossa, eu não tinha olhado por este ângulo, é verdade. É melhor por aqui. Eu vou ir mais distante, eu vou voar mais alto. Às vezes uma palavra, um conselho, uma orientação, ela não só salva a sua vida, como ela te coloca em grandes voos. Faz você alçar voos que você nunca imaginava. Por isso, se aproxima de pessoas inteligentes e ouve elas continuamente. Provérbios também vai dizer que na multidão do conselho há sabedoria. Na multidão. Não é aqui, tá bom, não. É na multidão dos conselhos. Você pensa, analisa e toma a decisão certa. Propiciar, ou o que Cristo veio fazer é proporcionar as condições para a realização de algo. Assegurar, permitir. Cristo veio fazer isso. Porque quando eles vão para o cativeiro, depois de 70 anos, sai do cativeiro, eles nunca mais, você sabia que aquele cativeiro da Babilônia, Deus havia prometido para o povo de Israel, que eles nunca mais iam fazer um bezerro, eles nunca mais iam fazer um Deus de pau, de pedra e de bronze, sabia disso? Quando Deus manda eles para a Babilônia, Deus arranca do coração do povo de Israel definitivamente, eles nunca mais foram idólatras, até hoje. Eles só acreditam em um Deus, um único Deus. Eles não se prostram mais diante de outros deuses. Naquele cativeiro Deus arrancou a idolatria. E Deus, até hoje, se você analisar, os judeus não têm outros deuses. Passa de geração em geração. Havia algo se perdido, porque quando Cristo vem à terra, Deus olha para os sacerdotes, estão todos corrompidos. Os cultos estão sendo uma confusão. Cristo olha para o templo e fala: em 3 dias, eu destruo, em 3 dias edifico. Os discípulos não entenderam. Demoraram 40 anos para construir, você assim tão rapidinho? Em 3 dias, eu vou lá no inferno, vou pegar o que é de direito. A chave da morte e da vida está nas mãos de Jesus Cristo. E Ele edificou dentro de você aí uma igreja, a igreja santa. Ele colocou um propiciatório dentro de você. Você pode arrancar essa tampa do propiciatório e mostrar como está lá dentro, no seu individual. Você pode muitas vezes falar: pastor, eu não sei, eu não consigo falar, eu não consigo perdoar. Mas você vai ter que se esforçar, você vai conseguir. Também, quando Cristo vem fazer a propiciação, Ele está também, Ele está a propiciar, Ele está a tentar obter de alguém uma boa vontade, tornando-o favorável, aplacar a sua ira. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Deus não viu um.
Cristo, quando Ele vem e derrama o seu sangue na cruz do Calvário, Ele fez a remissão do mundo, Ele purificou o globo, Ele purificou toda a terra, todos ser viventes, com o seu sangue Ele derramou, não foi na tampa do propiciatório, da arca da aliança, mas Ele derramou sobre o mundo. Quando Deus ele vai olhar para você, cheio de falha, cheio de erros, maus pensamentos, ira, porfias, guerras, dissensões, disseminações. Quando Deus ele vai olhar para você com a ira dele, Ele vê o sangue de Jesus em você. Então Ele consegue te olhar com um olhar de perdão, graça e misericórdia. Porque há uma propiciação contínua. Por isso você pode orar e clamar a Deus e não ser fulminado hoje, mesmo com as orações erradas. Por que Cristo está à destra do Pai? Porque nem tudo chega no Pai. E isso eu quero te ensinar antes de encerrar. Muitas coisas que você ora e você fala, não chega para o Pai. O Espírito Santo está gemendo com gemidos inexprimíveis, intercedendo, e você orando e falando algumas coisas, murmurando, blasfemando, porque isso, porque aquilo, porque só comigo só acontece isso e não sei o quê, porque comigo não vai, porque não sei o quê. Você acha que chega até Deus? Jesus retém com a sua graça e misericórdia. E o Pai, e aí? E aí, filhão, como é que está aí o fulano de tal? Espera aí, Pai, ele vai acertar ainda, espera aí. E Deus dando tempo para você, ó. E Jesus dando tempo para a igreja na terra. E às vezes a gente não ora como convém, não sabe pedir, reclama, murmura, faz birra. E aí Jesus retendo para ele. Esse Jesus não é brincadeira não, irmão. Ele é forte demais. Ele é poderoso demais. Ele retém para Ele as nossas mazelas. E vai. Mas toma cuidado. Convém santidade na casa de Deus. A Bíblia diz: convém santidade na casa de Deus. Cristo, Ele está lá nos protegendo, à destra do Pai, e está tornando favorável para nós o tempo, para a gente continuar buscando a sua face, orando, dando tempo da gente fazer as coisas certas, errar menos, acertar mais, aplacando a ira de Deus sobre a terra, sobre o pecado. Este sangue ele vem aplacando a ira de Deus, ele vem retendo a ira de Deus sobre a terra e sobre a nossa vida. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, erramos, estávamos destituídos da glória de Deus. Estávamos destituídos, irmão. O homem nunca vai conseguir chegar a Deus. O homem nunca vai fazer algo para que possa se achegar a Deus. É tudo por intermédio dele, do seu Filho e do Espírito Santo. Por isso que ele olha para Israel, ele chama de bichinho de Jacó. Vocês eram o menor, os mais frágeis, fracos, não tinha nada de beleza para me oferecer, mas eu escolhi vocês. Ouviu, Missão Redere? Deus não tinha nada que pudesse olhar em nós e ver algo de benefício. Olhar para a minha vida e ver um benefício, olhar para você e ver um benefício. Não tinha nada. Ele foi lá, no lugar mais sujo, na pior lama, estendeu as mãos e pegou a mão de Deus e conectou com a amizade novamente. E reconciliou a igreja de Jesus Cristo com o Pai. Te reconciliou. Jesus veio para te reconciliar a amizade.
Aquilo que se havia perdido, Cristo veio para fazer. Não havia um homem, sacrifícios do propiciatório era de animal. Quando você vai ler no original, dá um entendimento de cobertura. Ele só cobria, só abafava as coisas. Então, quando Deus ia destilar a sua ira sobre o povo, o sacerdote fazia o sacrifício e abafava. Mas agora Cristo, ele não veio para abafar, ele veio para tirar. Então, se você está em Cristo, nova criatura você é. Você consegue abandonar esse mal, você consegue abandonar esse pecado. Você consegue se levantar sobre os seus pés e dizer: Senhor, Jesus Cristo é comigo. Eu vou vencer. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso ouvir um amém por isso? E propiciar, Cristo veio fazer também, Ele veio propiciar, fazer surgir algo de repente. Você percebe que é um de repente? Inesperado, para alguém. Cristo veio também fazer, Ele veio propiciar, e fazer surgir um algo de repente. O novo de Deus. Quem está cansado da mesmice aqui? Eu estou cansado da mesma coisa. Quem está cansado da mesma coisa? Quem está inconformado com a mesmice? Olha quantos, talvez unânime aqui. Só Cristo pode dar isso para nós. Quando Ele vem fazer essa propiciação, Ele vem também entregar para nós algo novo. De repente Cristo pode virar uma chave na sua vida. A sua vida não é mais a mesma, a sua família não é mais a mesma. Ele vem proporcionar, Ele vem fornecer, Ele vem oferecer. Por isso que Cristo, Ele quando vem à terra, Ele 3 dias passa no inferno, pregando como um arauto. Ele ministra espíritos em cadeia, volta, fica mais 40 dias sobre a terra. Em Marcos capítulo 16, quando Cristo vai subindo, olha isso aqui, quando Cristo vai subindo, eles ficam atônitos assim, olhando. E os anjos estão dizendo: o que vocês estão olhando? Esse que vocês estão vendo subir vai voltar. Só que antes disso, Cristo disse assim: eu preciso voltar, tornar ao Pai, para que eu possa enviar o Consolador, para que eu possa enviar o Espírito do Abba, enviar o Espírito de Deus. Amém? Então Cristo, Ele vem fazer a propiciação do pecado, e com tudo isso, Ele vem trazer condições para a gente realizar algo para Ele. Ele vem também, Ele vem trazer, Ele vem obter de alguém a sua boa vontade, ou seja, de Deus. Ele vem interceder por nós, para que Deus venha trazer as suas boas vontades sobre nós. E com tudo isso também Cristo vem dar o inesperado, aonde ninguém esperava, imaginava. Quando olhou, havia 120 homens orando, intercedendo, buscando no mesmo lugar, e eles começaram a ser cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, línguas repartidas, que pessoas, peregrinos naquela cidade, entendeu e conheceu as línguas que eles falavam. Pessoas que eram estrangeiros, eles começaram a falar nas línguas dos estrangeiros, e eles entenderam. E um dos dons que eu creio piamente, irmãos, que o dom de falar em línguas tem tudo a ver com aquele que não conhece as línguas, ou não é um poliglota, não sabe falar outras línguas. Não há limites. Se você falar: Senhor, eu quero ir para a Coreia pregar, usa a minha vida. Se você se preparar, jejuar e buscar, chega lá, você vai falar na língua coreana.
Eu quero ir para a China. Você vai falar. Eu quero ir para os Estados Unidos. Deus te dá um inglês para você pregar. Um certo homem veio ministrar aqui, um americano, próximo de casa. E ele estava ministrando, ele era um americano, e tinha um intérprete. Mas de repente, o intérprete parou, não conseguia mais falar. E ele começou a pregar. Ele pregou muito e muito tempo pregando na língua portuguesa. E o intérprete ficou parado, atônito, olhando para ele. E ele falava em português, ele nunca tinha pisado no Brasil. E ele começou a ministrar em português, a igreja entendeu, foi curada, liberta e restaurada para a glória de Deus. Então não há desculpas para você dizer, eu não sei falar, eu não consigo ministrar, eu não posso propagar o evangelho. Você pode sim, Deus vai te usar para isso. Você crê nisso? Então não temas. O encontro com um amigo proporcionou-lhe um ótimo negócio. Um encontro com um amigo. Há amigos mais chegados que irmão. Já ouviu? Há amigos mais chegados que irmão. O Espírito Santo, ele vem para você como um presente. É o maior penhor que Deus pode dar para a humanidade. É o Espírito. Vamos ficar de pé, queridos.